Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, vocês sabem? Vamos conversar sobre isso hoje, fica até o final. Olá famílias, bem-vindos de volta ao meu canal. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Mona Cardoso e esse é o canal Fé e Família. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fé, um pouquinho sobre uma grande pergunta, né? Que já foi tema de filme. Geralmente os novos cristãos não sabem responder essa pergunta. Para quem está começando na fé, para quem é novo na fé, tem muitas dúvidas referente a essa pergunta. A pergunta que está aqui embaixo no título de hoje é por que coisas ruins, acontecem com pessoas boas. Essa é uma dúvida gigante entre os cristãos, entre as pessoas que estão numa caminhada na fé. E hoje eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês como é que isso realmente acontece, como a gente pode responder essa pergunta. Porque, gente, para quem é novo na fé e para quem também não é, durante a caminhada, durante o início, então, existem muitas dúvidas. E a gente precisa se embasar fortemente no estudo da palavra, porque tem muita coisa que não adianta a gente ser superficial. Se a gente realmente não for fundo na palavra de Deus, a gente não consegue as respostas tanto para a nossa vida, quanto para as dúvidas que a gente tem referente ao entorno da fé, ao entorno da religião, né? Deus criou os céus e a terra, isso ninguém tem dúvida, mas como cada coisa aconteceu, né? Por que o pecado existe, né? Como é detalhado realmente a história, e não só a história, mas como é que é revelada, né, para nós, como o Espírito Santo de Deus revela para nós a palavra de Deus. Porque para quem não sabe, né, Jesus ele nasceu como judeu. A língua dele original, ela era aramaica. A Bíblia foi escrita numa grande parte em hebraico, em aramaico e também com um pouquinho de grego. Então, realmente, as traduções da Bíblia são muito diferentes, muito complicadas para algumas pessoas entenderem, né? A tradução, às vezes, deixa a desejar ali num contexto geral sobre o que significa, né, aquele versículo ou aquela parte da Bíblia. Então, isso acaba confundindo muitas pessoas. Por isso que hoje eu vou tentar desmembrar um pouquinho para vocês dessa questão de fé e dessa questão que é bem complicadinha, né, pessoal? Para quem não conhece, para quem não sabe da história, né, Deus criou Adão e Eva, né, no princípio do mundo ali, toda a criação se fez e no último dia ele criou Adão e Eva. Nesse processo não era para existir dor, não era para existir trabalho, né? Nós, seres humanos, a gente recebeu o paraíso aqui na Terra em nossas mãos. Né? Adão e Eva, eles foram os primeiros seres humanos a habitarem ali num lugar onde não precisava trabalhar, num lugar onde a gente não sentia dor, num lugar incrível, realmente o paraíso. O Jardim do Éden era o paraíso aqui na Terra para nós, que Deus criou para nós, né? Partindo disso, o que aconteceu? Adão desobedeceu a Deus, né? Através de Eva. Eva foi enganada pela serpente. A partir daí, a Eva e o Adão entregaram ao diabo de bandeja, entregaram o Jardim do Éden, entregaram, né, a raça humana nas mãos do diabo. Isso acontecendo, então, a partir daí, todo ser humano que nasceu a partir de Adão e Eva, daí para frente, quando se gerou todas as nações, o ser humano ele carrega consigo o pecado. O pecado foi introduzido no ser humano a partir deste pecado, dessa desobediência de Adão e Eva, né? Então o pecado foi introduzido no ser humano. Gente, a resposta para essa pergunta, por que não, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É uma pergunta bem complicada e isso a gente consegue ver a resposta até nas crianças. Sim, para quem não sabe, eu sou professora, sou pedagoga, né? E já tive muitas experiências, né, com crianças e realmente aquela frase que criança não mente é a maior mentira do século. Porque criança mente sim, a gente nasce com pecado, criança mente, criança manipula o ser humano, o adulto, o pai, a mãe, né? Existem crianças ruins sim, que fazem aquilo por maldade, né? Que fazem mal para outra criança, que bate, que morde, questões bem complicadas mesmo, porque ninguém ensinou ela a ser ruim, ninguém ensinou ela a mentir, ninguém ensinou ela a bater, né? Muito pelo contrário, com a educação infantil se tem muito cuidado, tanto com os pais quanto com professores, para passar para a criança aquilo que realmente é bom, é bonito, né? A integração ali com os coleguinhas. Então não é ensinado de maneira nenhuma que é para fazer mal para alguém, que é para mentir, né? E por que eles acabam fazendo isso? Né? É uma grande prova de que o pecado ele nasce com nós, ele está entranhado em nossa carne. Isso a gente não pode duvidar. Ui, que
invento maravilhoso. Né, pessoal? Então, assim, ó, qual é a resposta dessa pergunta? Né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É simples. Na verdade, eu descobri isso muito tempo depois do meu início na caminhada da fé. E a resposta é que não existe pessoas boas. Simplesmente isso. Porque nós, com os olhos de ser humano, nossos olhos carnais, né, vendo um outro ser humano, vendo uma outra pessoa, a gente pode até achar que aquela pessoa é boa. A gente pode até achar que aquela pessoa não tem maldade, que aquela pessoa não faz coisas ruins. Mas quem conhece o coração, quem conhece o interior, quem conhece ali em espírito e em verdade aquela pessoa, é Jesus, é Deus, não é nós que temos esse poder, né? E como isso já é carimbado na humanidade, que nós nascemos com o pecado, né? Não tem dúvida nenhuma referente a isso, quem é nós para saber se uma pessoa é boa ou não? A gente não consegue ter esse poder, a gente com nossos olhos carnais, a gente não consegue enxergar, né, o coração de cada um. Isso só Deus consegue, né? Então esse tema, essa pergunta, eu já vi em filmes, pessoas que não conseguiam responder, pessoas já me perguntaram, a gente, para quem não é cristão ainda, para quem não tem, né, uma certeza, uma caminhada na fé, essa é uma grande dúvida, né? Muitas pessoas não acreditam em Deus porque acham que coisas ruins não podem acontecer com pessoas boas. Mas na verdade a gente não sabe quem é bom, quem não é bom, né? O pecado ele nasce com nós e isso já torna a humanidade ruim. Não existe pessoas boas. Então a grande resposta para essa pergunta é essa. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque não existe pessoas boas, né? O porquê aquela pessoa está passando por aquela dificuldade só Deus sabe.